Olá a todos, vou então resolver neste vídeo aqueles dois exercícios relativamente à desigualdade triangular que a gente viu na explicação, o 4 e depois um pouco mais à frente neste vídeo resolverei então o exercício número 6. No problema 4 diz-nos o seguinte: num triângulo dois lados têm então de comprimento, e temos aqui duas linhas, quer dizer, na linha A sabemos então que o comprimento dos dois lados é 8 e 12 e na linha B 2 e 9. Mediante isto, determina que valores pode ter então o terceiro lado, apresentando todos os cálculos. Vou pegar aqui na linha A. Quer dizer, e aqui a gente sabe que temos um triângulo. Eu vou desenhar aqui mais ou menos, né? Um triângulo. Obviamente não tem necessariamente ter esta forma. E relativamente a este triângulo, eu sei que este lado pode medir 8, este pode medir 12. Quer dizer, e a gente anda à procura entre que valores é que poderá variar então aqui este terceiro lado do triângulo. Bem, o que tu deves fazer aqui é o seguinte, e relativamente à desigualdade triangular, ela diz que qualquer lado do triângulo, né, tem de ser, e tem aqui duas condições que tu deves colocar. E é uma conjunção, ou seja, é uma interseção aqui entre duas condições, terá de verificar estas duas condições em simultâneo. Basta abrir então aqui uma chaveta e colocares o seguinte, quer dizer, este terceiro lado do triângulo, que é desconhecido, ele terá sempre de ser menor do que a soma dos outros dois, ou seja, será menor do que 12 mais 8, e em simultâneo, daí isto ser uma interseção entre duas condições, uma conjunção entre as condições, esse mesmo lado, desconhecido, terá que ser maior do que a diferença. Terá que ser maior então do que a diferença entre 12 e 8, né? A diferença de subtração. Quer dizer, agora basta dar aqui uma pequena simplificação, isto é equivalente, a termos, e basta fazer as operações aqui desse lado, quer dizer, isto fica x menor do que 12 mais 8, que é exatamente igual a 20, e x terá que ser maior do que a diferença, que é exatamente igual a 12 menos 8, ou seja, 4. Uma vez resolvidas aqui estas desigualdades, o que terás de fazer agora é desenhar aqui a reta numérica, a reta real, né? Vai de menos infinito até mais infinito. Vais colocar então aqui as duas condições. Eu vou colocar esta primeira condição, irei desenhá-la aqui na reta real amarelo. Quer dizer, basta colocar aqui o enquadramento, 20. Se o x é menor do que 20, quer dizer, basta levantar então. Se é menor do que 20, não pode ser igual, então deixas a bola aberta. E se é menor do que 20, quer dizer que são todos os números menores do que 20. Quer dizer, então a tua condição há de ir para lá, né? Há de ir para menos infinito, para os números inferiores a 20. E então podes fazer aqui, sombrear exatamente esta condição na reta numérica. Agora vou marcar aqui a segunda condição e vou marcar a laranja, x maior do que 4, quer dizer, eu marco aqui o 4, obviamente que o 4 é aqui antes do 20, é menor do que 20, e isto representam então todos os números reais superiores a 4. Então, quer dizer, não pode ser 4 porque é maior e não maior ou igual, então deixas a bola aberta. E se são os números superiores a 4, quer dizer, vamos 4, 5, 20, mais infinito, né? Então esta condição há de vir para cá. E podes sombrear. Tudo bem. Agora, como nós queremos verificar estas duas condições em simultâneo, né? O que vais colocar aqui é que a zona de solução do problema será onde as duas condições vivem em simultâneo, que será aqui este intervalo de 4 até 20. Okay? Então basta dizer que x terá que pertencer ao intervalo aberto em 4, porque o 4 não pertence às duas condições, até 20 e em 20 igualmente aberto, porque o 20 não pertence às duas condições. E isto está resolvido. Okay? Para sistematizar esta estratégia, vamos então proceder aqui à resolução da linha B, onde a ideia é exatamente a mesma. Quer dizer, tens aqui um triângulo, conheces dois lados. Temos agora assim aqui um triângulo. Sei que este lado é 2, sei que este lado é 9. Pretendo descobrir exatamente que valores é que pode ter então este terceiro lado. É montar aqui a conjunção, né? Basta dizer que este terceiro lado, que a gente está aqui a definir como x, terá que ser inferior à soma dos outros dois. Neste caso teremos 9 mais 2. E o mesmo lado terá que ser maior do que a diferença. E a diferença será 9 menos 2. Isto é então equivalente a dizer que este x será menor do que a soma x menor do que 11 e maior do que a diferença, ou seja, 9 menos 2 são 7. Basta depois então registares aqui a reta real, né? Mais infinito, menos infinito. Marcas as duas condições, x menor do que 11, marcas aqui o 11. Se é menor, bola aberta e vai para menos infinito. E depois marcas a outra condição, que eu vou marcar a outra cor laranja, quer dizer, tens aqui o 7, maior do que 7,
7 bola aberta porque não é igual, né? Não é igual a 7 e maior do que 7. Quer dizer, são todos os números maiores do que 7. Tudo bem. A zona de solução é uma zona onde temos as duas condições vivem em simultâneo, né? Que será então aqui esta zona de 7 a 11. Quer dizer, basta dizer então que x pertence ao intervalo aberto de 7 até 11. Quer dizer, isto está feito. O exercício 4 é exatamente isto. Quer dizer, tinhas mais alíneas, mas a ideia é sempre a mesma. É fazer isto. Agora, relativamente ao exercício 6, tens então que a medida do comprimento dos lados do triângulo ABC é representada exatamente por estas expressões. Tens um lado que é 5 mais x, tens outro, quer dizer, eu vou evidenciar aqui melhor. Tens um lado que é 5 mais x, depois tens outro que aqui é 3x menos 8, e tens o terceiro lado, que pela tua correção aqui é exatamente x mais 3. Tudo bem. Tomando para unidade exatamente o centímetro. Relativamente à linha A, tens então que determinar entre que valores pode variar o teu x. Quer dizer, este exercício é ligeiramente mais complexo do que o outro, porque aqui tu tens as expressões dos três lados do triângulo. Então vamos tentar aqui perceber como é que estas coisas funcionam. Eu vou desenhar assim aqui um triângulo, onde relativamente a este triângulo, eu vou marcar aqui as expressões dos lados. Quer dizer, este aqui seria, por exemplo, x mais 5, este aqui seria x mais 3, e este seria, por exemplo, o 3x menos 8. Agora, como é que eu vou, neste caso, perceber que valores é que há de variar x? Eu podia pensar que no outro, quer dizer, o maior dos lados teria que ser maior, terá que ser sempre inferior à soma. Só que tu aqui estás com um problema, quer dizer, tu não sabes qual é que é o maior. Entre este e este, tu sabes sempre que x mais 5 é sempre maior do que x mais 3. Mas relativamente aqui a este terceiro, quer dizer, tu não sabes se este terceiro, por exemplo, é maior ou menor do que x mais 5. Por exemplo, se o x for igual a 3, vamos lá pensar, se o x for 3, este lado daria 8, este daria 6 e este daria 3 vezes 3, 9, menos 8, que daria 1. Então, quer dizer, este x mais 5, neste caso onde o x fosse igual a 3, era maior do que este. Tudo bem. Mas, repara lá que se o x fosse, por exemplo, igual a 10, 3 vezes 10 dá 30, menos 8 daria 22, aqui daria 15, aqui daria 13. Este já seria exatamente o lado maior. Então, tu, neste caso, a gente vai ter que abordar isto de uma forma relativamente diferente. A desigualdade triangular diz-nos o seguinte, diz-nos que qualquer dos lados de um triângulo terá que ser sempre inferior à soma dos outros dois. Então, neste caso, tu vais criar aqui três condições. Vais criar uma condição onde vamos abordar, por exemplo, este lado, e vamos dizer então que 3x menos 8 terá que ser sempre inferior à soma dos outros dois, e a soma dos outros dois seria x mais 3 mais x mais 5. Depois vamos então pegar aqui neste lado, que é x mais 3, no comprimento deste lado. E ele terá que ser então menor do que a soma dos outros dois, né? Então terá que ser menor do que 3x menos 8 mais x mais 5. E vamos ainda pegar aqui neste terceiro lado e dizer a mesma coisa, né? Este x mais 5 terá que ser inferior aqui à soma. Ou seja, x mais 5 terá de ser então inferior à soma de x mais 3 com 3x menos 8. Tudo bem. Agora o teu valor de x que é pretendido aqui há de ser um valor que seja exista, não é? Nestas três condições em simultâneo. Quer dizer, isto é uma conjunção entre três condições. Ou seja, o valor de x terá que habitar nestas três condições em simultâneo. Então o que vamos fazer é resolver estas três inequações em ordem a x, depois posicionar as três condições na reta numérica e observar então a zona ótima, que será a zona onde habitam as três condições em simultâneo. Passemos então à resolução das três condições. Quer dizer, em uma desigualdade, a estratégia para resolver é tu apanhar x menor ou maior, né, do que um determinado valor. Ou então o x ser maior do que a. Quer dizer, vamos ter que resolver isto em ordem a x. O primeiro passo é passar todos os termos com variável, com x para o primeiro membro, e todos os termos independentes, que são os números, né, para o segundo. Sendo assim, este 3x está aqui bem posicionado, então eu não mexo nele. Eu tenho aqui no segundo membro, tenho x e depois tenho x, então vou ter que passar ambos os x para o primeiro membro. Se ele aqui é positivo, né, ao passar para cá fica negativo, porque a estratégia seria então subtrair
x a este membro e fazendo exatamente a mesma operação no primeiro e depois também o mesmo farias então com este. Quer dizer, se aqui tens mais x ao passar para o primeiro membro, há de ter menos x. Se aqui tens mais x ao passar para o primeiro membro, há de ter menos x. Tudo bem, os x já estão todos aqui no primeiro membro. Então, menor. O menos 8 tem então que passar para o segundo membro, é um termo independente. Se aqui tens menos 8, a questão anulávamos, adicionando 8 a ambos os membros, aqui daria 0, ficarias então com 1 no segundo membro. Se aqui tens menos 8, na prática, né, passa aqui a mais 8. O 3 já está lá e está bem. O mesmo acontece com o 5, que já se encontra do outro lado. Tudo bem. Agora, vamos também agitar aqui a segunda condição, quer dizer, já tens lá o x, tudo bem. Este 3x está no segundo membro, precisa de viajar para o primeiro, ficará então simétrico, ficaria menos 3x. Tens ainda aqui um x que ao passar para o primeiro membro ficará também simétrico, menos x. Isto será então menor, tens aqui um 3 que ao passar para o segundo membro ficará negativo. E ficará então lá o menos 8 e ficará aqui o mais 5. Aqui na terceira desigualdade ficará lá o x. Depois passas então este x do segundo membro para o primeiro, ficará então simétrico, dará menos x e este mais 3x passará para cá e ficará menos 3x. Isto será ainda menor. Este 5 terá que viajar para o segundo membro. Se aqui tens mais 5 ficará simétrico, ou seja, menos 5. O mais 3 está bem onde está, assim como a menos 8, então terias aqui mais 3, menos 8. Tudo bem, a primeira fase está concluída, que é passar então todos os termos com a variável para o primeiro membro e todos os termos independentes para o segundo. Agora vamos começar aqui a simplificar. E simplificar é reduzir os termos semelhantes, ou seja, juntar o x com o x e adicionar ou subtrair os termos independentes, ou seja, os números. Quer dizer, tu aqui tens 3x, 3x menos x dá 2x, menos x dá 1x, ou seja, ficamos com x menor, e aqui fazemos a adição, 8 e 3 dá 11 e 5 dá 16. Aqui ficamos, quer dizer, x menos x, estes dois anulam-se, né? X menos x dá 0 e ficas então com o menos 3x. Ficas aqui com o menos 3x menor do que, fazes aqui a adição, menos 3 menos 8 dá menos 11, né? Menos 11 mais 5, menos 11 mais 5 há de dar menos 6. Exato, menos 3 dá menos 2, exato, dá menos 6. Tudo bem. Aqui é a mesma situação, quer dizer, este x anula-se com este menos x, sobra então menos 3x menor do que, e ficas aqui menos 5 mais 3 dá então menos 2 menos 8 a dar menos 10. Agora, tens de ter aqui um cuidado nestas inequações. É que eu vou agora multiplicar. Esta já está resolvida. Estas desigualdades, é preciso dar aqui um pequeno arranjo. Quer dizer, o arranjo que eu dou aqui é multiplicar ambos os membros por menos 1, de forma a que este menos 3x fique positivo. Só que numa inequação, quando tu multiplicas ambos os membros por menos 1, tens que mudar aqui a orientação da inequação. É preciso ter algum cuidado com isto. Expliquei-te na explicação porque é que isto acontecia, né? Se tu sabes que menos 5, quer dizer, o menos 5 é maior que menos 10. Se eu simplesmente multiplicar por menos 1 ambos os lados, eu diria que o 5 é maior do que 10, o que é mentira, quer dizer, isto não é verdade. Para trocar os sinais ambos os membros é necessário mudar a orientação da inequação, ou seja, mudamos os sinais, multiplicando tudo por menos 1, mas depois alteramos também a orientação da inequação, em vez de ter maior, há de ter menor e a coisa já fica certa. Então quer dizer, isto há de ficar então da seguinte forma, quer dizer, aquela já está resolvida, fica x menor do que 16. Aqui vou então multiplicar por menos 1 ambos os membros e ficará então 3x e o 3x maior, percebes? Quer dizer, troquei os sinais e vou mudar a orientação. Em vez de menor passa a ter maior, fica 6 e aqui a mesma coisa, quer dizer, 3x há de ser maior então do que 10. Mas eu não quero 3x, quer dizer, eu quero 1x, quero x. Mas isto é fácil, quer dizer, se o 3 está a multiplicar, há de passar a dividir, não é? Podes usar essa ideia um pouco mais prática. A ideia disso é dividir então ambos os membros, neste caso por 3, não é? Sendo assim, obtinhas a seguinte equivalência, quer dizer, isto é equivalente a teres o seguinte, quer dizer, fica x menor do que 16, aqui fica x menor do que 6 terços, e aqui fica x menor do que 10 terços.
Percebes? Aqui este número que está a multiplicar pelo x, tu podes na prática passá-lo para o segundo membro a dividir. Mas lembra-te da explicação, quer dizer, não trocas o sinal, passas exatamente o fator que está. Isto acontece porque tu tendo 3x maior do que 6, para resolveres isto, o que tu dividirias era ambos os membros exatamente por este número que se encontra sempre a multiplicar por um x. Dividias ambos por 3. De tal forma que 3 a dividir por 3 desse 1, ficavas com um x e ficas com os 6 terços. Se tivesses 5x maior do que 2, quer dizer, tu dividias agora tudo por 5. Percebes? Isto anulava-se, ficava-se com um x maior que 2 quintos. Pronto, na prática podes pensar naquela ideia. Se está a multiplicar, passa então para o segundo membro a dividir. Mas apenas nesta fase, onde tu tens aqui o x isolado no primeiro membro. Quer dizer, 6 terços podemos simplificar e dizer que não é nada mais do que 2. Então tudo bem, colocamos aqui o 2. Quer dizer, neste momento temos então as três desigualdades resolvidas. Agora isto é uma questão de passares para a reta real, as três condições, e verificares a zona comum às três condições em simultâneo, obviamente. Então faremos isso. Vou passar aqui então para esse slide, quer dizer, temos aqui as três condições. O x é menor do que 16, né? É isso que a gente tem. X menor do que 16, depois temos x maior do que 2, certo? Certo? Não. Exato. Quer dizer, eu aqui cometi um erro, não é menor do que 2, não é? É maior, não menor. Quer dizer, aqui fica maior também. Tudo bem, teremos então aqui x maior do que 2 e x maior do que 10 terços. Agora é colocar estas três desigualdades em forma de intervalo, né? Aqui na tua reta real, tens aqui mais infinito, menos infinito. Eu vou então marcar aqui a condição, as três condições, cada uma delas com uma cor diferente. Esta colocarei então a verde, quer dizer o 16, menor do que 16, bola aberta, porque não é igual a 16, é simplesmente menor. Se é menor vai para lá, né? Vai para menos infinito. Tudo bem. Marcarei agora a segunda condição, posso marcá-la a laranja, quer dizer maior do que 2. Terei então aqui o 2, levanto, bola aberta, porque não pode ser igual a 2. Vai então, se é maior, vai para mais infinito. E marcarei agora a última condição, pode ser a roxo. 10 terços, quer dizer, é 3 vezes 3, 3, 3, 3, 3. Podes então fazer aqui o algoritmo da divisão. Multipliquei por 3, sobrava 1, quer dizer, metias ali uma vírgula, 0, baixavas o 0, metias uma vírgula, multiplicavas por 3, sobrava 1, metias um 0, dava 3 outra vez, e percebes, isto vai dar 3 vezes 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Quer dizer que 10 terços é mais do que 3, um bocadinho mais do que 3. Então está à frente do 2, obviamente inferior a 16. Então vou marcar aqui 10 terços, maior do que 10 terços, levanto e, se é maior, vou para mais infinito, com bola aberta, né? Porque não pode ser igual a 10 terços. Depois de teres as três condições marcadas aqui na reta real, agora é uma questão de observar a zona onde existem as três condições, porque isto é uma conjunção, tens de procurar zona onde existem as três condições em simultâneo, que será este espaço, como podes ver aqui, vês as três cores, aqui entre 10 terços e 16. Agora é uma questão de escreveres isso, quer dizer, o x há de pertencer ao intervalo aberto de 10 terços até 16 e a coisa está feita. Ok? Isto está resolvido. Agora, relativamente aqui à questão B que tu tens aqui. Dos valores de x encontrados, são os valores de x então que pertencem a este intervalo, escolha o menor número inteiro. Quer dizer, então nós temos aqui esta condição, eu vou marcar aqui esta condição assim na reta real, vou marcar já esta zona, né, de interseção, este resultado final. Então teremos assim aqui a reta real, mais infinito, menos infinito. Vamos então marcar aqui a condição, que iria de 10 terços no nosso intervalo de solução, que seguiria de 10 terços com bola aberta, exatamente até 16 com bola aberta. E o que tu queres é saber o menor número inteiro que pertence a esta condição. Quer dizer, tu sabes que 10 terços é igual a 3 vezes 3, 3, 3, infinitamente. É uma dízima infinita periódica, cujo período é exatamente 3. Quer dizer que isto aqui é 3 vezes 3, 3, 3. Então o 3 está antes da condição e o número inteiro imediatamente a seguir é o 4.
Depois tinhas o 5 e há de ter os números até a 16. O menor número inteiro que pertence, ou seja, que está dentro da condição, é exatamente o 4. Então quer dizer, o x, neste caso, terá de ser exatamente igual a 4. Para ser o menor número inteiro presente aqui dentro da tua condição. Se fosse o maior número inteiro dentro da tua condição, já seria o 16, não é? Cuidado, porque o 16 não pertencia, seria o 15. Se fosse o maior, seria o 15. Cuidado com isto. Se o intervalo é aberto em 16, quer dizer que o 16 não pertence. Ok? Cuidado às vezes com estes pormenores. Então, tu sabes aqui que o x é 4, para esse valor de x, classifica então o triângulo ABC quanto aos lados. Nós sabíamos então que o triângulo havia de ter assim estas medidas. Aqui era x mais 5. Repara que 5 mais x é a mesma coisa que x mais 5, propriedade comutativa. Depois tinhas aqui outro lado que era x mais 3 e tens aqui outro que era 3x menos 8. Bem, se o x é 4 é uma questão de vir aqui aos lados e fazeres a substituição. Para x igual a 4, quer dizer que o x mais 5, sendo o x igual a 4, será então 4 mais 5, o que daria 9. O x mais 3 para x igual a 4 seria então 4 mais 3, o que era igual a 7. E o 3x menos 8 para x igual a 4, né? Dentro desta ideia onde o x é igual a 4, então terias 3 vezes 4 menos 8, o que é igual a 3 vezes 4 são 12, menos 8 dariam então 4. O que quer dizer que o teu triângulo, que o tal triângulo há de ter então de lados, quer dizer 9, 4 e 7, por exemplo. Classificando então este triângulo, o triângulo é escaleno. Ok, então dizias o triângulo ABC é escaleno. Ok? E isto estaria resolvido. Ficas aqui então com a resolução destes dois problemas que a gente viu na explicação, mas depois a tinta apagou-se, não foi? E então fiz aqui o vídeo e ficas então com isto guardado para consultar-se exatamente a resolução deste tipo de problemas quando bem te apetecer. Ok? Fica desde já então aqui um abraço, é sempre um prazer ajudar e até ao próximo vídeo.